E se eu te dissesse que o fim do mundo já está escrito, que antigas profecias de mais de 2.700 anos estão se desdobrando diante de nossos olhos? O profeta Isaías não apenas previu a vinda de Cristo, ele viu o nosso futuro. A ascensão e queda das nações, o colapso das economias, até mesmo o confronto final entre o bem e o mal, tudo isso ele descreveu de forma precisa. E o mais alarmante, está prestes a se cumprir. Os eventos que Isaías previu para os últimos tempos não são apenas previsões distantes. Eles estão mais próximos do que você imagina. Você está preparado para entender o que está prestes a acontecer? Inscreva-se agora, curta o vídeo e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos mergulhar no futuro que Isaías viu, que está prestes a se revelar diante de nossos olhos. Isaías viveu em uma época turbulenta, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando o reino de Judá estava em profunda decadência. O povo de Israel havia se afastado de Deus, imerso em idolatria, corrupção e uma busca incessante por riqueza. Este cenário de imoralidade e indiferença espiritual serviu como o pano de fundo para as visões do profeta. Ele não apenas testemunhou o declínio moral de sua nação, mas também teve a rara capacidade de ver mais além, de olhar para o futuro distante e prever cataclismos e renovações que ainda estavam por vir. Isaías, apesar de viver no presente, sentiu o peso de um futuro iminente, marcado por uma grande virada na história da humanidade. De acordo com os relatos bíblicos, Isaías recebeu suas visões durante os reinados de vários reis de Judá, um período caracterizado por incertezas políticas e ameaças externas. O reino estava sendo pressionado por potências maiores, como a Assíria, que ameaçava sua existência. Mas além dessas questões imediatas, Isaías teve revelações que se estendiam até o fim dos tempos. Ele falava não apenas da queda de Judá, mas da ascensão e queda de impérios inteiros, do colapso das economias mundiais e do caos global que se seguiria. Em meio a essa tempestade, ele também viu a luz, a promessa de um futuro restaurado e uma nova ordem mundial. Isaías 24:1-3 descreve um cenário de desolação mundial, onde as cidades ficam desertas, os negócios falham e as pessoas desaparecem. Essa visão de uma terra desolada pode ser interpretada como uma representação simbólica do colapso das nações, um retrato do que acontecerá nos últimos tempos. Ele viu uma terra em que as estruturas da sociedade estavam desmoronando, um mundo sem a base firme de justiça e moralidade. Isaías não era um profeta de fácil consolo. Suas mensagens eram desafiadoras, revelando a dura realidade do juízo divino sobre aqueles que se afastaram da verdade. Ao mesmo tempo, ele também visualizou a figura de um líder impiedoso que se ergueria para dominar o mundo. Este líder, que muitos acreditam representar o anticristo, seria uma figura carismática que enganaria as massas, conduzindo as nações a uma era de trevas e sofrimento. Isaías 17:12-14 fala de um tempo em que as nações se levantarão contra outras em uma espiral de guerra e destruição que culminará em uma grande batalha. Esse cenário apocalíptico pode ser visto como um reflexo das crises atuais que ainda surgem, como guerras globais e tensões internacionais. Para Isaías, isso não era apenas uma possibilidade. Era uma certidão do futuro, um destino que o povo de Deus deveria se preparar para enfrentar. Mas apesar de toda essa destruição iminente, Isaías também vislumbrou um momento de redenção, quando a paz e a justiça seriam restauradas. Ele profetizou a vinda do Messias, aquele que traria a verdadeira mudança e estabeleceria um reino de paz eterna.
Isaías 11, 6, 9 descreve um mundo onde o lobo habitará com o cordeiro, uma visão radical de reconciliação e harmonia. Este momento de redenção seria o antídoto para o caos que ele havia descrito. Uma promessa de que, apesar das provações, um novo céu e uma nova terra surgiriam, restaurando a ordem e a justiça que o pecado havia corrompido. A visão de Isaías é, portanto, uma mistura de juízo e esperança. Ele viu a calamidade que se aproximava, mas também o novo começo que viria com a vinda do Messias. Sua capacidade de compreender tanto a escuridão quanto a luz reflete a complexidade das suas profecias e a relevância de sua mensagem para os dias atuais. As profecias de Isaías não são apenas previsões do passado, mas um chamado para que o povo de Deus permaneça vigilante, atento aos sinais dos tempos e preparado para o retorno do Messias. Por fim, o legado de Isaías não é apenas histórico, mas eterno. Suas palavras ecoam até hoje como um lembrete de que o juízo e a redenção andam lado a lado. Ele não apenas previu eventos que se cumpririam durante sua vida e além dela, mas nos deixou um guia para a compreensão dos tempos que estamos vivendo hoje. Isaías, com suas visões, nos chama a viver de acordo com os princípios de justiça e fé, pois o fim dos tempos está se aproximando e suas palavras, como profecia, continuam a ressoar, desafiando-nos a estar preparados. As profecias de Isaías sobre a imoralidade e o colapso moral das nações. Isaías não se limitou a observar a queda de Judá, mas viu o declínio moral que se espalharia por todas as nações da terra. Um dos aspectos mais inquietantes de suas profecias é a previsão de uma virada moral que invertiria os valores tradicionais. Em Isaías 5:20, ele profetiza que chegaria um tempo em que as pessoas chamariam o mal de bom e o bom de mal. Esse aviso soa familiar. Não é difícil ver como, em nossos dias, o que era considerado errado se tornou aceitável, e o que antes era virtuoso se tornou alvo de zombarias. Isaías, com sua visão profética, já entendia que o julgamento divino viria como resposta a essa inversão dos valores. Em sua época, Isaías estava rodeado por uma sociedade que estava perdendo seu fundamento moral. A idolatria e a corrupção tomavam conta do povo de Israel, e como resultado, a justiça era corrompida. Ele via reis e líderes que se afastavam de Deus, buscando riquezas e poder a qualquer custo. A sociedade, por sua vez, seguia o exemplo de seus governantes. O pecado e a injustiça se espalhavam como uma praga, e Isaías não poupava palavras ao denunciar os excessos e a falta de compaixão. Ele sabia que uma nação que desprezasse a justiça e a moralidade estaria caminhando para a destruição. Isaías 1:21 descreve a cidade de Jerusalém como uma meretriz, uma metáfora poderosa que refletia a corrupção moral do povo. A cidade, que deveria ser um exemplo de santidade, havia se tornado um centro de prostituição espiritual, idolatria e injustiça. Esse símbolo de corrupção não se limitava a Israel, mas se estendia às nações vizinhas, e Isaías previu um colapso moral global. As nações seriam julgadas por sua idolatria e desobediência a Deus, e esse julgamento se manifestaria em desastres e conflitos. O apóstolo Paulo, mais tarde, também escreveria sobre a corrupção moral das nações em seus dias, evidenciando que essa profecia transcendia os limites de um tempo específico. Além da inversão moral, Isaías profetizou o impacto do materialismo nas sociedades. Ele observou como o desejo por riquezas e poder estava corrompendo os corações das pessoas, criando uma sociedade desigual e injusta. Em Isaías 2:7-8, ele menciona o uso de riquezas para oprimir o pobre e a idolatria do ouro,
e das posses materiais. A busca pelo prazer e pelo acúmulo de bens materiais era vista como uma forma de idolatria, um distanciamento da verdadeira adoração a Deus. O materialismo, portanto, não era apenas um pecado individual, mas uma característica de uma sociedade inteira que afastava seu foco do que é eterno. O colapso moral que Isaías descreveu não é apenas uma falha individual, mas uma decadência sistêmica que afeta todos os aspectos da vida. Ele previu que os líderes de sua nação se tornariam corruptos, e isso afetaria as leis e a justiça social. A corrupção se espalha como um veneno, afetando não apenas as instituições políticas, mas também as famílias, as comunidades e até mesmo as relações pessoais. Isaías 3:1-5 retrata a queda da liderança, onde os governantes se tornariam opressores e os cidadãos comuns seriam os mais afetados. A moralidade da nação se deterioraria de tal forma que seria impossível para qualquer pessoa escapar das consequências desse pecado coletivo. Em seus discursos, Isaías também advertiu sobre o poder destrutivo da falsidade e da mentira. Em Isaías 59:14-15, ele descreve uma sociedade onde a verdade foi corrompida e as pessoas começaram a viver em engano. A mentira se tornou uma parte integrante da vida cotidiana, desde os governantes até os cidadãos comuns. A corrupção da verdade para Isaías é uma das maiores formas de destruição moral, pois ela corrói os alicerces da justiça e da confiança. Quando a verdade é abandonada, a sociedade está fadada a cair. E Isaías sabia que isso levaria ao julgamento divino. Em uma das passagens mais poderosas, Isaías 24:1-3, ele profetiza o colapso de uma sociedade que abandona a moralidade. Ele descreve um mundo em que as cidades ficam desertas, os negócios falham e a vida humana perde seu valor. O comércio e a indústria, que antes eram símbolos de prosperidade, tornam-se ecos de um sistema falido. A mensagem é clara. A imoralidade e a falta de justiça levam inevitavelmente ao declínio de toda a civilização. Isaías enxergou o futuro de forma lúgubre, prevendo uma sociedade que, ao buscar seus próprios desejos egoístas, arruinaria a ordem estabelecida. Isaías, no entanto, não se limitava a apenas denunciar a corrupção. Em meio às suas palavras de juízo, ele também proclamava uma promessa de restauração. O povo de Israel e as nações ao redor enfrentariam o castigo divino por suas transgressões, mas haveria uma chance para a renovação e a cura. Isaías 2:2-4 antecipa uma era futura, quando o monte da casa de Deus será elevado acima de todos os outros montes, e as nações se reunirão para aprender a justiça e a paz. A profecia de Isaías sobre os conflitos globais e o juízo final. Isaías não apenas previu o colapso moral das nações, mas também descreveu um futuro em que as tensões globais e os conflitos entre as nações seriam uma constante. Em Isaías 17:12-14, ele antecipa um tempo em que as nações se levantarão contra outras, criando uma onda de guerras e destruição. A guerra entre as nações será uma característica definidora dos últimos tempos, quando as potências mundiais se envolverão em conflitos que abalarão o equilíbrio do mundo. Isaías já via, em sua visão profética, a ascensão de impérios que, movidos pelo poder e pela ganância, engoliriam o mundo em um ciclo interminável de destruição e sofrimento. A violência e o caos global não seriam limitados a uma única região ou nação, mas se espalhariam como uma pandemia, afetando todos os continentes. Isaías 19:2 fala de um levante entre irmãos, uma luta civil, que levará as nações a uma destruição mútua. Este conflito global
é retratado como um reflexo da ausência de paz verdadeira, algo que só poderia ser alcançado através da reconciliação com Deus. O desejo humano por poder, sem consideração pelos princípios divinos, resultaria em uma espiral de violência que consumiria as nações e traria um sofrimento indescritível para todos. Em meio a esse cenário de destruição, Isaías fala de um líder impiedoso que surgirá, alguém capaz de enganar as massas e levar as nações à sua própria destruição. Isaías 10, 5, 6 fala sobre o rei da Assíria, uma figura que na profecia representa a força brutal e manipuladora que submeterá as nações ao seu controle. Muitos estudiosos acreditam que esta figura é uma tipificação do anticristo, um ser que, com sua astúcia e poder, enganá-los-á em um tempo de grande tribulação. Isaías descreve este líder como sendo cruel e implacável, dominando as nações com um punho de ferro e espalhando o terror por onde passa. No entanto, Isaías também deixa claro que esse reinado de terror não durará para sempre. O profeta sabe que após um período de julgamento virá a redenção. Isaías 11, 1 a 10 descreve o Messias, aquele que restaurará a paz, a justiça e a harmonia no mundo. O Messias será um governante justo, que trará equilíbrio e estabelecerá um governo de paz. Ele reinará com sabedoria e justiça, corrigindo as injustiças dos homens e conduzindo as nações ao caminho da verdadeira paz. Isaías antecipa um tempo em que as armas serão derrubadas e as nações aprenderão a viver em harmonia. O juízo divino, como Isaías descreve, será tanto um ato de justiça quanto um sinal de misericórdia. Isaías 24, 21, 23 fala sobre o julgamento das potências da terra, que serão derrotadas pelos exércitos de Deus. No entanto, para aqueles que buscarem a justiça e se arrependerem de seus pecados, haverá uma esperança, a possibilidade de salvação e de viver em um novo mundo. Isaías sabia que o juízo final não seria apenas uma destruição, mas também um caminho para a renovação e para a restauração das coisas à sua condição original. Enquanto as nações enfrentam os conflitos, o retorno do Messias trará a solução definitiva para todos os problemas do mundo. Em Isaías 2 e 4, ele profetiza que o Messias estabelecerá um império de paz, onde as espadas se transformarão em arados e as lanças em podadeiras. A transformação de armas de guerra em ferramentas de cultivo simboliza a restauração da criação, onde o sofrimento e a violência serão erradicados. Isaías descreve esse novo mundo como sendo um lugar onde o pecado e a morte serão derrotados e a justiça será permanente, fazendo com que a humanidade finalmente experimente a paz. Isaías, em suas profecias, também falou de uma guerra espiritual, uma batalha entre o bem e o mal que culminará no juízo final. Ele descreve um tempo em que Deus, em sua justiça, colocará fim ao sofrimento, ao pecado e à morte. Isaías 66, 15 e 16 fala de uma guerra apocalíptica, onde o Senhor virá com fogo para purificar a terra e eliminar os inimigos de seu povo. Este juízo final será um momento de grande transformação, onde todos serão recompensados conforme suas ações, e as iniquidades serão finalmente punidas. A grande batalha que Isaías previu, no entanto, não será apenas uma luta física entre nações, mas também uma batalha espiritual. Uma luta entre as forças do bem, representadas pelo Messias, e as forças do mal, lideradas pelo Anticristo. Essa batalha final será um confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Isaías 63, 1, 6 descreve a vitória do Senhor sobre os inimigos de seu povo, afirmando que, ao final, a justiça triunfará e o reino de Deus será estabelecido sobre a terra.
A profecia de Isaías sobre o juízo divino e a promessa de redenção. Isaías não apenas viu a destruição e a queda das nações, mas também previu o juízo divino que se abateria sobre a humanidade. Para o profeta, o juízo de Deus era inevitável e justificado, pois o pecado e a injustiça haviam se espalhado pelo mundo. Isaías 24, 1-3 descreve um cenário de devastação global, onde as cidades são desoladas, as nações são assoladas e a terra fica deserta. Esta visão de um mundo em ruínas reflete o julgamento divino sobre a corrupção e a desobediência. O juízo de Deus não é apenas uma punição, mas uma correção para um mundo que se afastou de seus caminhos. Isaías via o juízo como uma resposta necessária à maldade que permeava as nações. No entanto, Isaías também profetizou que após o juízo viria uma renovação, uma restauração completa da ordem e da paz. Ele descreve um futuro no qual a terra seria purificada e as injustiças seriam corrigidas. Em Isaías 65, 17 e 19, ele fala de um novo céu e uma nova terra, onde a dor, a morte e a tristeza não mais existiriam. Não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Escreve Isaías, retratando a promessa de um futuro glorioso, onde a humanidade viveria em harmonia com Deus. Essa promessa de renovação é um dos pilares das profecias de Isaías, que olhava para o futuro com a esperança de que a restauração viria após a purificação do pecado. A figura do Messias, como Isaías a descreve, é central para essa promessa de redenção. Isaías 11:1-9 pinta a imagem de um líder justo que virá para estabelecer um reino de paz e justiça. Esse líder não governará com força bruta, mas com sabedoria, trazendo harmonia entre os povos e eliminando a violência. Isaías descreve um cenário impressionante, onde até os animais selvagens viverão em paz, como o lobo e o cordeiro pastando juntos. Esta visão do Messias não é apenas uma vitória sobre os inimigos de Israel, mas sobre a própria natureza do pecado e da morte. A vinda do Messias trará uma nova era, onde a redenção será completa e duradoura. O juízo de Isaías também está intimamente ligado ao conceito de purificação. Através do julgamento, Deus limpará a terra de toda impureza e maldade. Isaías 4:4 fala sobre a purificação do povo de Deus, onde ele irá lavar as impurezas e purificar os corações dos seus fiéis. O juízo não é apenas uma forma de destruição, mas uma maneira de separar o justo do ímpio, a fim de estabelecer um novo começo. Para Isaías, o juízo e a purificação estão entrelaçados, e ambos são necessários para que a humanidade experimente a verdadeira redenção e restauração. Isaías também previu que, após o juízo, a presença de Deus será restaurada de uma maneira única. Isaías 2:2-4 fala sobre um futuro em que o monte da casa do Senhor será exaltado acima de todos os outros montes, e todas as nações irão até lá para aprender a paz e a justiça. O retorno de Deus à terra será o ponto culminante da redenção, quando ele habitará entre seu povo de uma forma direta e eterna. A restauração da presença de Deus será a marca da renovação de todas as coisas, um sinal de que o pecado e a morte foram derrotados para sempre. Isaías também fala sobre a restauração do povo de Israel, que após passar pelo juízo, será trazido de volta à terra prometida. Isaías 61:3 descreve a glória de Jerusalém, que será restaurada como um centro de adoração e luz para as nações. O povo de Israel, que havia sido disperso e sofrido, será reunido, e todos os povos do mundo virão até ele para aprender sobre o Senhor. A restauração de Israel é um dos sinais da redenção que Isaías previu, representando a reunificação do povo de Deus sob o reinado do Messias. Por fim,
Isaías encerra suas profecias com uma visão de esperança para todos os crentes. Em Isaías 65, 25, ele descreve um cenário de harmonia, onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Esta imagem simbólica representa a completa restauração da ordem criada, onde a paz de Deus será estabelecida sobre toda a terra. A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, será cumprida com a vinda do Messias. Isaías, assim, não apenas viu a destruição e o juízo, mas também nos deixou uma visão gloriosa de um futuro renovado, onde o povo de Deus viverá em perfeita harmonia com ele e com a criação. A profecia de Isaías sobre o Messias prometido e seu reino de paz. Isaías 11, 1-9 apresenta uma das mais poderosas e reconfortantes descrições do Messias. Ele é retratado como o descendente de Davi, o rei justo que virá para estabelecer um reino de paz. Isaías fala de um renovo de Jessé, uma figura que trará a justiça divina ao mundo, não com força militar, mas com sabedoria, discernimento e autoridade moral. Em um cenário apocalíptico, onde a violência e o pecado dominarão, o Messias será a única fonte de verdadeira paz. Ele trará um governo de justiça, onde a imparcialidade e a equidade serão as bases de seu reinado. O Messias de Isaías não é um governante convencional, mas aquele que virá para curar as feridas da humanidade e restaurar a ordem criada. Isaías descreve um mundo transformado pela presença do Messias, onde até a natureza será restaurada. Em Isaías 11, ele nos oferece uma visão quase utópica, na qual o lobo habita com o cordeiro e a criança brinca com a serpente. Esta é a imagem de um mundo onde o pecado e a violência foram derrotados e onde a harmonia reina em todos os aspectos da criação. A chegada do Messias inaugurará uma era onde não haverá mais guerra, sofrimento ou morte. Isaías via esse reinado como uma renovação total, onde a bondade de Deus será refletida em todas as relações humanas e naturais. Esta visão de paz eterna será o cumprimento da promessa de restauração feita por Deus ao seu povo, o Messias. Também será o justo juiz que trará a verdade e a justiça para todas as nações. O Messias será aquele que erradicará a injustiça e punirá os malfeitores, estabelecendo um reino onde os oprimidos finalmente encontrarão liberdade. Esse Messias será alguém que defenderá os fracos e humilhados, trazendo equilíbrio a um mundo desequilibrado. Seu reino será marcado pela verdade e pela equidade, onde todos, independentemente de sua posição social ou econômica, experimentarão a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, Isaías também descreve o Messias como um mediador entre Deus e a humanidade. Ele será aquele que, através de seu sacrifício, restaurará a relação quebrada entre Deus e os homens. Isaías 53 detalha a natureza redentora do Messias, que sofrerá em nome da humanidade para pagar pelo pecado do mundo. A figura do servo sofredor, que leva sobre si as iniquidades de todos, é central para entender a missão do Messias segundo Isaías. O Messias não será apenas um governante terreno, mas também aquele que se sacrifica, trazendo salvação por meio de sua morte e ressurreição. O Messias também desempenha um papel crucial na restauração de Israel. Isaías 49, 6 e 7 fala de um servo de Deus que não só salvará Israel, mas também será luz para as nações, levando a salvação a todos os povos da terra. O Messias será o cumprimento das promessas feitas a Abraão, de que através dele todas as nações seriam abençoadas. Em Isaías 60, ele vê a chegada de uma luz brilhante que atrairá as nações para Jerusalém, simbolizando a universalidade da missão do Messias.
O Messias não apenas restaurará Israel, mas trará salvação para todos os que se voltarem para Deus em fé. Essa missão de restauração não será apenas de caráter físico, mas também espiritual. Isaías 61, 1-3, descreve o Messias como aquele que trará boas novas aos pobres, cure os corações quebrantados e liberte os cativos. O Messias será o consolo de todos os que sofreram, oferecendo-lhes a verdadeira liberdade e cura. Ele proclamará o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, quando as dívidas serão perdoadas e todos terão a oportunidade de experimentar a graça e a misericórdia de Deus. O Messias será, portanto, o libertador não apenas de opressões físicas, mas também espirituais. Por fim, Isaías também descreve a missão do Messias como aquela que inaugurará o reino eterno de Deus. Isaías 9, 6, 7 fala do Messias como o príncipe da paz, que governará com justiça e retidão. Seu reinado será eterno, e ele trará a paz que nenhum outro governante pode oferecer. O Messias será a figura central no estabelecimento do novo céu e da nova terra, um reino onde Deus habitará com seu povo para sempre. Isaías nos oferece uma visão do Messias como aquele que não apenas traz paz, mas que será a própria fonte dessa paz eterna. Há profecias de Isaías sobre o retorno do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. Isaías não apenas profetizou a vinda do Messias, mas também descreveu detalhadamente o momento glorioso de seu retorno e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Em Isaías 2, 2 e 4, ele antecipa um futuro em que o monte da casa de Deus será exaltado acima de todos os outros montes, e todas as nações irão até ele para aprender sobre paz e justiça. Este é o momento em que o Messias, como príncipe da paz, regerá com sabedoria e justiça, e o mundo finalmente experimentará a verdadeira paz. Este reino será caracterizado pela perfeita harmonia entre os seres humanos e entre eles e a natureza, como uma restauração completa da criação original. Isaías 65, 17 e 19 descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, morte ou tristeza. O retorno do Messias será o ponto culminante da história, onde a restauração de todas as coisas acontecerá. A terra será renovada e purificada do pecado, e o povo de Deus viverá em plena harmonia com ele e entre si. A promessa de um futuro, livre de dor e sofrimento, será cumprida, e todos aqueles que forem fiéis a Deus poderão viver no novo mundo que ele criará. Esse é um tema recorrente nas profecias de Isaías, a transformação radical do mundo por meio da presença e da intervenção do Messias. No entanto, o retorno do Messias não será apenas uma manifestação de paz e restauração. Isaías 63, 6 descreve a vinda do Messias como uma vinda de juízo, onde ele virá com ira contra os inimigos de seu povo. O Messias, ao retornar, não trará apenas redenção, mas também justiça divina. Ele derrotará os opressores e os ímpios, trazendo fim ao sofrimento causado pela maldade humana. Isaías descreve a vestidura tingida de vermelho do Messias, um símbolo de sua vitória sobre os inimigos de Deus e do seu povo. O juízo será um aspecto essencial do retorno do Messias, pois ele virá para corrigir as injustiças do mundo e estabelecer um reinado de retidão. Isaías 11:9 fala de um tempo em que não se fará mal, nem se destruirá em todo o meu santo monte. O retorno do Messias marcará o fim das guerras, da violência e do sofrimento. As armas de destruição serão derrubadas, e em seu lugar haverá um reino de paz e prosperidade.
O retorno de Cristo será um evento que reunirá todas as nações diante de Deus. Isaías 66, 18, 23 fala de um momento em que todas as nações virão até Jerusalém para adorar a Deus, reconhecendo sua soberania. O Messias, como rei, governará sobre todas as terras, e todos os povos terão a oportunidade de se aproximar de Deus e participar do seu reino. A adoração de Deus será universal e sua presença será conhecida por todas as nações. Isaías antecipa um futuro onde a verdadeira adoração será restaurada e as divisões entre os povos serão curadas. Além disso, o retorno do Messias e o estabelecimento do seu reino trarão um novo pacto de paz entre Deus e o seu povo. Isaías 54, 10, 13 fala de um pacto eterno, no qual Deus promete que seu amor e sua misericórdia serão sobre Israel para sempre. O Messias, como mediador desse pacto, será a garantia de que as promessas de Deus serão cumpridas. O povo de Deus viverá sob sua proteção e bênção, desfrutando de um relacionamento profundo e duradouro com o Criador. Este pacto de paz não será apenas para Israel, mas para todas as nações que se voltarem para Deus. Isaías também vê o retorno do Messias como o início de um reinado eterno. Em Isaías 9, 6, 7, ele descreve o Messias como o príncipe da paz, cujo governo e paz não terão fim. Este reino de justiça e retidão será estabelecido para sempre, e a paz que o Messias trará será inquebrantável. O domínio do Messias não será limitado por tempo ou espaço, mas será eterno. Ele governará com sabedoria e poder, trazendo uma nova era para a humanidade, onde a verdadeira justiça e paz reinarão para sempre. Por fim, o retorno do Messias também será o cumprimento da promessa de restauração espiritual para o povo de Deus. Isaías 32, 15 e 17 fala de um futuro em que a justiça habitará na terra e a paz será o fruto da justiça. Este retorno não será apenas físico, mas também espiritual, trazendo uma renovação completa da vida interior dos crentes. O Messias restaurará a capacidade do ser humano de viver em harmonia com Deus, e todos os fiéis experimentarão uma transformação profunda em seus corações e mentes. A promessa de um novo céu e nova terra. Isaías, ao longo de suas profecias, não apenas olhou para o futuro imediato, mas também vislumbrou uma transformação cósmica que seria realizada no fim dos tempos. Em Isaías 65, 17 e 19, ele descreve uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde as coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. O profeta falou de um futuro onde a humanidade experimentará um novo começo, completamente restaurado e livre das dores e sofrimentos que marcam a nossa existência atual. Este novo céu e nova terra são a promessa final de Deus para seu povo, representando a consumação de seu plano de redenção para toda a criação. A imagem que Isaías pinta é de uma realidade transformada, onde a morte, o sofrimento e a tristeza não terão mais lugar. Isaías 65, 20 e 25 descreve um futuro em que os habitantes dessa nova terra viverão vidas longas e produtivas, onde a morte precoce será erradicada e as crianças crescerão sem o medo de perder seus pais. Este futuro será caracterizado pela alegria, prosperidade e paz, um reflexo do que acontece quando a vontade de Deus é perfeitamente cumprida. A promessa de um novo céu e nova terra é um convite para uma vida plena, sem as limitações e a dor que fazem parte da experiência humana atual. Enquanto aguardamos essa realização, somos chamados a viver com fé, esperança e obediência, confiantes de que o futuro de Deus será mais maravilhoso do que podemos imaginar. A última batalha, o confronto final entre o bem e o mal.
A visão profética de Isaías não apenas antecipa a restauração do mundo, mas também prevê o confronto final entre o bem e o mal, que culminará no juízo final. Isaías 63, 1-6 descreve a vinda do Messias como uma batalha em que ele, com sua ira, destruirá os inimigos de Deus e de seu povo. Isaías fala de um Senhor que vem de Edom, com vestes tingidas de Bosra, um símbolo do juízo divino que se abaterá sobre aqueles que se opuseram à justiça. Essa imagem do Messias como um guerreiro vitorioso reflete a necessidade de um confronto entre a justiça de Deus e o mal que persiste no mundo, preparando o terreno para o reino eterno de paz que será estabelecido depois dessa grande batalha. Isaías, como outros profetas, compreendeu que o fim do mal não seria algo gradual, mas um confronto direto e definitivo. Ele via um futuro em que Deus interviria diretamente na história para erradicar as forças do mal que corrompem a terra. Isaías 66, 15-16 fala da vinda de Deus com fogo para purificar a terra e trazer juízo sobre as nações. Esse julgamento será devastador, mas necessário para a purificação da criação. O fogo de Deus não apenas destruirá os inimigos, mas também purificará a terra, removendo tudo o que é corrupto e impuro, deixando espaço para a nova criação que virá após o juízo. Esse confronto final não será apenas físico, mas também espiritual. Isaías 2, 17-21 descreve como, no fim, o orgulho humano será abatido e todas as falsidades serão expostas. O Senhor virá para derrubar as forças do mal representadas pelos ímpios e todas as autoridades que se opuserem à sua vontade. O orgulho e a arrogância dos governantes e dos poderosos serão humilhados diante da presença de Deus, e as falsas deidades serão derrubadas. Isaías descreve esse momento como o fim da autoridade dos ímpios e o triunfo de Deus sobre todas as forças que resistem à sua soberania. Isaías 24, 21, 23 fala de um juízo cósmico que afetará todas as forças da terra e do céu, simbolizando a derrota final do mal em todos os níveis. O céu e a terra, que serão abalados, representam a criação inteira, que será restaurada depois de passar por esse processo de purificação. O juízo final será uma virada cósmica, que não só punirá os malfeitores, mas também preparará o mundo para a restauração que se seguirá. A obra de Deus será completa, removendo tudo o que é mal e trazendo uma nova ordem ao universo. Essa batalha final será também uma vindicação dos justos. Isaías 41, 10, 16 descreve como o Senhor ajudará os fracos e oprimidos a superar os inimigos e a encontrar a vitória final. O povo de Deus, que sofreu nas mãos dos ímpios, verá sua luta recompensada quando o Senhor destruir seus inimigos e estabelecer sua justiça. A vitória dos justos será assegurada pelo poder de Deus, que reverterá as iniquidades cometidas contra seu povo. Isaías apresenta uma visão de triunfo não pela força humana, mas pela intervenção direta de Deus, que trará o julgamento e a restauração final. Isaías 25, 6-8 oferece uma visão de consolo, dizendo que, após o juízo, Deus tirará o véu de tristeza que cobre todas as nações. A vitória final sobre o mal será seguida pela festa e pela celebração, quando a morte será destruída e a humanidade viverá em plena comunhão com Deus. O retorno do Messias trará a libertação definitiva de todas as formas de sofrimento e opressão, e os justos experimentarão a plenitude da vida na presença de Deus. Esse será o cumprimento final das promessas de Isaías, quando o reino eterno será estabelecido e a paz reinará para sempre. A batalha final de Isaías não é apenas sobre a destruição dos inimigos, mas também sobre a restauração de tudo o que foi corrompido pelo pecado. Isaías 65, 17-19
fala sobre a criação de novos céus e nova terra, onde o mal não terá mais lugar. O juízo e a restauração andam lado a lado, e o fim do mal será a condição para o início de uma nova era, onde a justiça, a paz e a harmonia reinarão eternamente. O retorno de Cristo e o juízo final representarão a vitória definitiva de Deus sobre todo o mal, estabelecendo um novo começo para a humanidade e para a criação. Agora que você conhece as profecias de Isaías e como elas estão se cumprindo diante de nossos olhos, é hora de refletir sobre o que isso significa para nós hoje. Estamos vivendo nos últimos tempos. As nações estão se preparando para o grande confronto final entre o bem e o mal, conforme Isaías previu. Como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas? Isaías nos chamou a ser vigilantes, a buscar a justiça e a paz enquanto aguardamos o retorno do Messias. O futuro prometido é glorioso, mas depende de nossa fidelidade e prontidão. O que você está fazendo para se preparar para a vinda do Rei? O que precisará mudar em sua vida para que você esteja pronto para viver na Nova Jerusalém? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e nos diga o que você acha das profecias de Isaías. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos que irão ajudá-lo a compreender melhor a Bíblia e a sua mensagem para os tempos de hoje. Vamos continuar aprendendo juntos sobre as maravilhosas promessas de Deus para o futuro. O fim do mundo está escrito, mas também a nossa redenção.